Eu tenho uma lembrança muito pouca da minha meninice, da minha criança, no tempo que eu era pequeno. Eu não sei porquê. Minha irmã, ela tem memórias muito preciosas. Eu fico imaginando como a Ju também, minha esposa, ela tem uma memória impressionante desde pequena. Com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Ela lembrava o nome do pai da criança, dos seus amiguinhos, até o telefone, o número da casa. Eu não tenho essas lembranças, eu tenho um flash só da minha memória, da lembrança quando eu era pequeno. Eu tenho realmente flashes. É como se eu não tivesse vivido durante o tempo de criança. Acredito que era por causa de traumas da infância mesmo, problemas dentro de casa, que isso, a criança acaba sublimando isso, sumindo isso da sua vida e não traz isso na memória, talvez para não sofrer mais. O fato é que eu tenho uma memória muito clara a respeito de um dos eventos que aconteceu com a minha família. Era o tempo de ir para a escola, e a gente sabe que todo pai que vai levar o seu filho para uma escola, e ele vai deixar o filho pela primeira vez naquela escola, o filho treme de medo, porque é um bando de gente tudo diferente, tudo estranho, e ele vai ser entregue àquele grupo de estranhos, e não somente vai ser entregue, o pai não vai estar ali, a mãe não vai estar ali, ele entrega na porta e já está virando, e a criança já fica com o olho com lágrimas, e chorando já desesperada, meu pai, minha mãe não me deixa aqui, vocês estão... Na cabeça da criança é como se a criança estivesse sendo literalmente abandonada pelos seus pais. E os pais em si, eles sentem dó, porque eles não podem fazer nada a não ser realmente entregar. É para isso, é a sequência. Eles entendem que vai chegar uma hora que a criança vai se acalmar e não vai ter tantos esses problemas. Na minha infância eu não lembro de eu estar chorando, provavelmente eu deveria estar chorando, mas eu lembro do meu irmão, porque minha mãe levava a gente, e eram 2 escolas. Na primeira escola tinha a escola dos menores e depois a escola dos maiores, era uma escola bem do lado da outra. Então minha mãe me levava e ela entregava primeiro o meu irmão, ou a minha irmã, não lembro direito, era assim que acontecia. E eu lembro exatamente que o portão se fechava, era um portão de grade, e havia muitas crianças, e era uma choradeira enorme, porque os pais entregavam, o portão fechava, e as crianças só olhavam pelas grades, os pais virando as costas e indo embora, não tinham o que fazer. Minha mãe também era muito rápida, então ela entregava a minha irmã, deixava lá, fechava o portão. Eu vi o meu irmão chorando, e eu ficava desesperado, porque a minha mãe pegava no meu braço e partia para outra escola para me entregar. Eu não lembro se eu chorava ou não, mas essa imagem do meu irmão chorando e a gente indo embora ficou na minha cabeça. E aqui eu queria colocar exatamente isso: a perda de uma pessoa, a despedida de alguém, o dizer o adeus. Toda vez que há uma possibilidade de rompimento, de um abandonar, de um deixar, sempre quando alguém é deixado, o outro, e não importa qual seja esse tipo de circunstância que aconteça, seja por uma morte, seja por uma entrega de uma escola, seja porque alguém está viajando e volta com os seus pais, ouve, dá um abraço e depois diz: tenho que ir embora, porque a minha casa não é aqui, a minha vida não é aqui, é em outro lugar. E então vem aquela choradeira, um pesar enorme. E assim eu vivo também, porque minha família é em Belém do Pará, então toda vez que eu vou, minha avó já está com 100 anos, rapaz, dana-se de chorar, minha mãe chora também, e aí eu fico meio assim, disse: não, mãe, é a vida, e vamos embora, e vou embora. Mas aqui nesse ponto é o que a gente tem que entender, que quando uma criança ela é entregue dentro de uma escola, a ideia dela é dizer: meu pai me abandonou, meu pai me deixou. Não importa o quanto a gente diga e o quanto a gente faça, na cabeça da criança é tudo muito concreto, muito concreto. Se é assim, é assim, e a criança chora, desespera, porque ela entende que meu pai me abandonou nessa casa, nesse lugar de gente estranha, e virou as costas e foi embora, e eu não vou ver mais meu pai. Esse é o que está no coração dessa criança, o que está nesse pensamento. A Bíblia vai relatar a história de Jesus aqui, no caso, o evangelista João. Ele vai relatar as últimas 5 horas da vida dele, ele vai gastar quase que metade do livro só para relatar as últimas 5 horas de Cristo.
E no capítulo número 14, tendo Cristo falado a respeito de que Ele agora estava indo para o Pai, e Ele estava preparando um lugar, uma morada para que nós pudéssemos estar, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para que onde eu esteja, vós também estejam. E eu digo, eu estou preparando um caminho para vocês chegarem até lá. E então Filipe diz assim mesmo: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como sabemos o caminho? Eu disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí então Filipe ele volta e diz assim mesmo: mas Senhor, mostra-nos então somente o Pai, e isso nos basta. E então Cristo diz assim mesmo: Filipe, tenho estado tanto tempo convosco e tu ainda não me conheces? Todo aquele que vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se não acredito pelas palavras que eu estou dizendo para você, que o Pai é exatamente como eu sou, que o Pai fala exatamente como eu falo, que o Pai faz as mesmas obras que eu faço, porque eu tenho dado a vocês e mostrado a vocês todas as obras que o Pai faz. Se tu não acreditas que eu sou assim, que o Pai é assim, acredita pelo menos por causa dessas mesmas obras. Acredita por isso. E então, tendo Cristo falado essas coisas, Ele disse: agora eu estou indo embora. E o verso, ele diz assim: aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos. E então no verso de número 16 ele diz: então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que Cristo está preparando nos nossos corações é que Ele estava indo por uma partida, Ele estava indo embora. E que agora o coração do povo estava extremamente entristecido, porque tu vais embora. Depois de 3 anos andando junto contigo, vivenciando todos os dias, o levantar e o deitar. Vivenciando tempos de oração, tempos de travessia, tempos de perigo. Tempos enormes, tempos de multiplicações de pães e peixes. Depois de 3 anos e meio, a gente pensa que o Senhor vai estabelecer o teu reino. E o Senhor está dizendo não somente uma coisa, que o Senhor vai morrer, e que o Senhor também está indo embora. E não somente vai morrer e está indo embora. E o Senhor está dizendo que a gente nem pode ir para o lugar onde o Senhor vai, mas só depois que a gente vai. O coração desses discípulos, eles caíram como uma bomba no coração deles. Eles ficaram extremamente penosos, quase que perdendo a esperança. Ele vai embora. Esse é o processo pelo qual a gente tem que entender que o livro de Cantares conta, que é o relacionamento entre o noivo e a noiva. A princípio, a noiva ela faz tipo um charme, um jogo de que quer e que não quer o noivo. Mas o noivo é muito certo e ele disse: eu quero essa noiva, eu vou atrás da minha noiva, eu vou buscar essa noiva. Então ele finge que entra, mas não entra, e ele sai. Quando ele sai, a noiva fica olhando e disse: meu Deus, para onde ele foi? Cadê o amado da minha alma? Para onde ele foi? E aí a Bíblia declara que a noiva ela parte exatamente por uma busca incansável para encontrar o amado da sua alma. E a Bíblia declara que essa noiva ela vai caminhando, ela vai andando pelas estradas, pelas ruas, por qualquer outro lugar, para ver que alguém viu o amado da minha alma, aquele que ama a minha alma, aquele que ama a minha alma. Alguém viu, por acaso ele passou por aqui? A Bíblia diz que ela pergunta até para um guarda que está na rua, guardando a cidade, e diz: você que tem guardado, que você que tem visto as pessoas, você não viu aquele que ama a minha alma? E a Bíblia declara que ele não vê. E o livro de Cantares ele traz uma palavra e diz assim mesmo: não desperteis e nem acordeis o meu amor, até que você queira. Esse é o processo pelo qual o nosso coração é tão ferido e tão frio da parte de Deus. Enquanto o nosso coração, Deus não acendê-lo, de maneira que a gente possa verdadeiramente angustiado,
caminhar para Ele, buscar a sua face, querer a sua face, com um desejo e um ímpeto enorme, isso não vai acontecer. Até que Deus possa incendiar o nosso coração e a gente se apaixonar por Ele, desejar a sua vida, desejar os seus mandamentos. Não um relacionamento superficial, não um relacionamento espiritualizado, como vive aí o mundo. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Há um salmo de número 119 que ele recita exatamente o amor pela palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus, aquilo que exatamente um salmista ele diz, o qual é o meu maior prazer, tua palavra. Por que a palavra de Deus vai ser o maior prazer? Porque ela é a verdade. E todo aquele que ama a verdade vai desejar ter a verdade. Ele não vai querer ser enganado. Ele não vai querer entrar numa coisa e pensar que é a verdade, mas é uma mentira. Ele não quererá ser iludido. E isso é o que acontece com a vida daquelas pessoas que se apaixonam e tentam amar o outro, mas na verdade foram iludidos por falsas palavras, falsas promessas, por um olhar, por um gesto e por uma palavra. Só que agora a pessoa está iludida, ela está apaixonada. Só que ela está iludida e apaixonada por uma mentira, por um engano, não pela verdade. Diferentemente, nesse próprio livro de Cantares, a Bíblia declara que agora o noivo ele vai voltar. E ela volta para a sua recâmara. A Bíblia declara que agora o noivo ele vai abrir a porta do quarto e só o andar, só as suas mãos gotejadas de óleo. A Bíblia diz que a noiva ela suspira pelo amado, porque o coração dela foi transformado, porque o desejo dela é o amado, é Deus. Não faz sentido mais as coisas deste mundo. Não há tanto prazer na bebida, no sexo, nas drogas ou em qualquer outros prazeres que o mundo pode oferecer. No meu trabalho, nas coisas que eu faço, na vocação que Deus me deu. Não faz mais sentido. O meu maior prazer está em Deus. Deus é o amado da minha alma. Agora quando esse amado vai, se vai, a Bíblia diz claramente, eu estou indo, e vocês não podem ir para onde eu vou. Então o coração deles começou a desesperar, porque tudo que eles tinham era Ele. Foi isso que Pedro ele diz claramente para Jesus. Quando Jesus disse, vocês também não querem ir? Todo mundo estava me abandonando porque eu dei um sermão e eles não gostaram do sermão. Mas Senhor, eles estão indo embora, tem muita gente embora. Não precisava o Senhor falar dessa forma tão dura, tão difícil. Porque o Senhor fala assim. Ele disse, vocês não querem ir também? Podem ir atrás dele. E Pedro disse, Senhor, é dura a tua palavra, arrebenta com a gente nem entende exatamente o que tu está dizendo. Ela nos humilha. Mas uma coisa é certa, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde você vai? Jesus está dizendo, eu estou indo embora e vocês não podem ir. Pedro tem uma certeza no seu coração, Senhor, para onde então a gente vai agora? É só tu que tem palavra de vida, para onde a gente vai? A gente tem te amado, a gente tem largado todas as coisas, o que a gente vai fazer da nossa vida, Senhor? É por isso que ele diz, vocês guardam os meus mandamentos, vocês me amam. Então eu vou dizer, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, um Paráclito, que era isso no texto grego, ou advogado, essa é a mesma palavra que João vai dizer, e é só João que diz essa palavra. Diz João em 1 João, capítulo número 12, ele diz, filhinhos, não pequeis, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas caso vocês pequem, saibam que vocês têm um Paráclito, um advogado nos céus, Jesus Cristo justo.
A mesma palavra aqui que João relata para o Espírito é a mesma palavra que João relata para Jesus para ser o nosso advogado. Então aqui nessa palavra, nessa tradução poderia ser tanto advogado. E por que o texto ou o tradutor colocou consolador? Porque a ideia é exatamente de trazer um consolo, mas a nossa perspectiva de consolo dentro das Sagradas Escrituras é diferente da nossa perspectiva de consolo do mundo ocidental. Consolar é como se alguém tivesse perdido um ente querido, então você dá um abraço, dá um conforto, consola, afofa aquela pessoa, tenta ajudar aquela pessoa, mas não é esse o sentido do texto. Ele está dizendo que é um outro consolador, é um ser igual a ele, e um ser igual a ele capaz de ajudar essa pessoa terrivelmente em todas as suas fraquezas. Ele não somente agiria através deles, mas agiria neles. Eles lutariam contra tudo aquilo que pudesse destruir a vida de Cristo dentro deles. Eu vos rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Eu vou, mas eu vou enviar alguém. Não será um anjo, não será Miguel, Gabriel ou qualquer anjo poderoso nos céus. Será um igual a mim, o Espírito Santo. Eu vou enviar. Aqui está mostrada a Trindade Santa diante de nós. Ele roga ao Pai, o Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus. E ele diz: eu rogo ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a fim de que ele esteja com vocês para sempre, porque embora eu vá, eu não vou deixar vocês sozinhos. A ideia é bem clara. E então ele diz: quem é esse Espírito? O que ele vai fazer esse Espírito? Quem é esse Espírito que tu estás enviando para nós e que vai estar conosco? Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A primeira coisa que ele diz a respeito daquele que é o outro, daquele que é igual a ele e que vai estar com eles durante todo o tempo das suas vidas, até que o dia seja consumado, ou seja, aquele dia do juízo chegue, o Espírito que ele está enviando não é um Espírito de erro, é o Espírito da verdade. Uma pessoa, um ser completo. E esse Espírito da verdade, o que ele vai fazer conosco? O que ele vai fazer com as nossas vidas? Ele vai tornar a verdade de Deus, que é absoluta e verdadeira, e vai tornar ela subjetiva. O que significa dizer tornar a verdade de Deus subjetiva? Significa dizer que ela vai tornar essa verdade de Deus pessoal, porque subjetiva dá a ideia de pessoalidade, ou seja, aquilo que eu acredito, aquilo que você acredita, você acredita. Ninguém toma conta de você, ninguém toma conta de mim. Naquilo que eu acredito, é só eu que acredito, e aquilo que você acredita, só você acredita. Mas esse é o ponto. O Espírito da verdade pega a verdade absoluta de Deus e transforma ela em subjetiva, ou seja, torna ela pessoal para mim e para a sua vida. É por isso que eu acredito em Cristo. Eu não sei você, porque eu falo de mim. Eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele perdoou o meu pecado, eu sei que Ele morreu na cruz. Eu não sei quanto a você. Talvez você acredite nisso, que Ele morreu, que Ele pagou o preço pelos pecados, mas essa verdade não é pessoal para a sua vida, mas ela é para mim. E quem faz isso é o Espírito da verdade, que traz a verdade de Cristo para que ela seja a minha verdade. Essa minha verdade é a verdade absoluta de Deus. Esse é o Espírito da verdade. E Ele não vai fazer nenhuma mágica, Ele não vai fazer nenhuma outra coisa. Sabe por quê? Porque Ele só vai ensinar para nós aquilo que o Cristo deu para Ele. Esse Espírito é o Espírito de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Espírito do Senhor, Ele é chamado do Espírito Santo. Subjetivamente, Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da sabedoria e da revelação. É por meio dele que toda a palavra de Deus abre-se diante de nós e nós podemos contemplar ela e entender que ela foi feita para nós, para que nós tivéssemos vida por meio dessa palavra. E a palavra que ele está falando é a palavra do Cristo encarnado, aquele que se
cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento para que nós pudéssemos hoje entrar diante de Deus. Não existe outro caminho que você vai até o Pai se não for por o Cristo. E é esse Espírito que disse que o Cristo verdadeiramente é um único caminho, e o testemunho do Espírito é a verdade. Porque enquanto Cristo falou aqui, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito pega essas palavras do Filho e traz para nós e diz: Ele é o caminho. Você não vai encontrar outro caminho, você não terá outra saída. Se você um dia vai encontrar comigo, escuta, um dia tu vais encontrar com Deus. Tu podes tomar todos os caminhos na tua vida, todos, seja eles quais forem, todos esses caminhos que tu tomar, um dia tu vai encontrar com Deus. E não importa o que caminho que a gente tome, um dia a gente é certo, a gente vai se encontrar com Deus. E acabou. Só que a partir dali, só existe o caminho para que você encontre com Deus e Ele te receba para o seu lado, para a sua casa. Esse caminho é o Cristo. O Espírito da verdade está dizendo: quer tomar caminhos? Tome. Há caminhos aos olhos do homem que são bons, mas o fim deles são caminhos de morte. O Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que crê em mim, como diz nas Escrituras, rios de água viva produzirão do seu interior. Esse é o mesmo Espírito que o apóstolo Paulo vai dizer, é um Espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o mesmo Espírito que o apóstolo Paulo vai dizer, é o Espírito de adoção. O que é um Espírito de adoção? É que eu era criatura e que você também era criatura, mas no dia em que Cristo veio até nós, por meio do seu Espírito, e mostrou para nós que nós estávamos distantes de Deus, apartados de Deus, carecentes da glória de Deus, o próprio Espírito levou o nosso coração a se quebrantar e a acreditar que agora, por meio do seu sangue, Ele tem nos tornado teu poder para nos tornar filhos de Deus. Quando o arrependimento chega e a nossa vida vem diante de Deus, o Espírito que é o da verdade, ele se torna um Espírito de adoção e nos sela para aquele grande dia, uma propriedade exclusiva de Deus. O próprio Espírito é o selo de que o Cristo que fez a sua obra, e a sua obra foi satisfeita aos olhos de Deus, toda a sua justiça. Esse mesmo Espírito agora é um Espírito que habita em nós e dentro de nós clama: Abba, Pai. Eu posso chamar a Deus de meu Pai, porque é o Espírito que está em mim, tornou-se o meu Espírito de adoção. E por ser um espírito de adoção e que clama, Pai, é um espírito de intercessão, é um espírito de oração, é um espírito que leva a gente a clamar e a orar a Deus como o nosso Pai, um espírito que nos santifica, um espírito de vida, um espírito de mansidão, um espírito de conforto, um espírito da glória, como diz o apóstolo Pedro, um espírito de selamento e do penhor da vida que há de vir, que Cristo quando vier, Ele vem para resgatar aqueles que são seus, não daqueles que não são dele. Que tem o selo de Deus e que tem o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, não é filho de Deus. Essa é a verdade do tempo. Só que João, ele escreve as palavras de Cristo e ele diz: esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque esse mundo não recebe o Espírito de Deus. Por que será que o Espírito de Deus, nem todo mundo recebe-o? Por duas coisas. Primeiro, porque não o vê, e depois, porque não o conhece. Você não o vê e você não o conhece. Mas Abraão, ele é um espírito, e o espírito a gente não vê.
O que Cristo está dizendo, você não vê com os olhos da fé, a gente só pode ver a ação do Espírito, a manifestação. Foi isso que Nicodemos disse: Senhor, porventura, posso entrar no ventre novamente de minha mãe e nascer de novo? Disse: olha, o Espírito, o vento sopra onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, e vai para onde quer. Só sentimos os seus efeitos quando Ele passa. Você também não vê o vento. Estamos num tempo de bem calor aqui em Alto Paraíso. Não gosto muito de terno, mas eu estou aqui, só por causa do dia de hoje, né? Eu estou destilando aqui dentro. Não entrou nenhum vento aqui. E se entrasse, a gente sentiria a brisa suave vindo para nós. A gente não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. O mundo não recebe porque ele não consegue ver as manifestações de Deus, seja na natureza, seja na providência. Você já parou para perceber quanto livramento Deus já te deu? A esposa que Ele te deu, o marido que Ele te deu, os filhos que Ele te concedeu, isso são efeitos de Deus, da providência de Deus. Mas até isso a gente ignora. Esse mundo não reconhece, acha que são apenas causas e efeitos. Porque eu casei e tive um filho. Eu tive uma relação com a minha mulher, nasceu um filho. Amigo, quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. É Deus que abre a madre e Deus que fecha a madre. As Escrituras é a verdade. Não importa se eu faço milhões de procedimentos para ter um filho e não nasce esse filho. Por quê? Porque Deus fechou a madre. E não importa quanto eu queira fechar a minha madre, se Deus vai querer gerar por mim, Ele vai gerar. Porque Deus é quem abre a madre e fecha a madre. Ele é a verdade. E se a palavra diz, acabou, irmão. Mas isso são ações do Espírito, da sua provisão. Mas quando o Espírito chega no coração e transforma a vida de uma pessoa, como de Manassés, e a gente olha como Deus pode salvar a vida deste homem. E se nós fomos vítimas deste homem, se nós fomos vítimas desse homem ruim, perverso, a gente diz: como Deus pode salvar esse homem? Ele fez isso e aquilo outro. Tu não consegues ver a misericórdia, sabe por quê? Porque tu não tens o Espírito, não consegue ver que Deus ama a misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, irmãos. Não vê e não conhece, porque a gente não vê e não consegue reconhecer. A gente não consegue conhecer que as obras de Deus Ele faz durante muitos anos da nossa vida e durante todos os lugares por onde a gente passa. A gente vê as manifestações do Senhor, do seu Espírito operando, salvando, transformando, mudando. Quantos filhos, por causa de uma oração simples que um homem dobrou o seu joelho e orou verdadeiramente ao Pai, e o Pai foi e libertou aquela vida, transformou aquela alma. Conheço vidas assim, irmãos, que viveram no tráfico, na bandidagem, no crime, nas drogas. Do nada apareci na casa desse homem, comecei a falar com ele. Dentro de algumas semanas, irmão, Deus mudou o coração desse homem. E por incrível que pareça, o nome dele, sabe qual era? Jesus. O nome do traficante porque não é mais, Jesus. O pai deu o nome dele, a família deu o nome para esse rapaz, Jesus. Ele tinha outro nome, já nem lembro mais o apelido que deram para ele. Mas a gente se alegra, não importa quantas vidas ele levou para o inferno, com seu testemunho e com a sua vida errada. Deus se importou em encontrar ele, mudar o coração dele, mudar o coração da sua casa e da sua família. Quando a gente olha para isso, o mundo não consegue reconhecer, prefere que esse homem esteja morto, suma dessa face. E uma coisa, Jesus concorda com este mundo: realmente eu vou matar esse homem, mas matar para o mundo, para que ele viva para mim. Mas ele diz aos discípulos:
O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque eles conhecem, porque o Espírito estava no meio deles, e tudo que Cristo fez, fez por meio do seu Santo Espírito. Todas as obras, a Bíblia é clara que os fariseus disseram para Jesus: ele só expulsa o demônio porque ele está com o maioral dos demônios, Belzebu está atuando na vida dele. Ele disse: olha, uma casa dividida não subsiste. Se Satanás, eu expulso Satanás, então Satanás está dividido e sua casa vai perecer. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O que Cristo estava dizendo é que as obras que ele fez e as palavras que ele declarou foram Espírito e foram vida, e as obras que ele fez foram as obras que o Pai deixou para ele fazer. E são essas obras que agora os discípulos estão reconhecendo que o Espírito está trabalhando, e agora eles estão conhecendo quem fez todas essas obras por meio de Cristo, o próprio Espírito. Vocês estão conhecendo. E então, ele permanece entre vocês, mas estará em vocês, porque então o Espírito está aqui, no Cristo. Mas quando ele morrer e for assunto aos céus, ele derrama do seu Espírito, e o seu Espírito será, a plenitude do Espírito será derramado sobre o corpo, a igreja. Não estará entre nós, mas estará em nós. No verso de número 18, ele diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ele disse: vocês não vão mais me ver, este mundo não vai mais me ver. Verso 19: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A história que eu contei no início, a respeito de eu ver o meu irmão sendo deixado, e ele desesperando, chorando, e a gente virando as costas e foi embora. É o desespero de um órfão, irmão. Uma tradução para esse texto, que poderia ser melhor encaixada, seria assim: eu não vos deixo como órfãos atrás de mim, implorando que eu volte. Eu vou até vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos como alguém que é o meu irmão, implorando que meu pai e minha mãe pudessem voltar e pegá-los novamente, e conduzi-los e tirá-los daí. Não, Cristo está dizendo: eu vou embora e eu não vou deixar vocês órfãos, esperando que eu volte. Eu vou voltar até vocês. E ele diz: ainda por um pouco de tempo, o mundo não me verá mais. Cristo vai para a cruz. A última vez que esse mundo viu Cristo, foi crucificado ou saído, colocado numa mortalha e entregue para ser sepultado em uma caverna. Foi a última vez que o mundo viu a Cristo. E esse mundo não verá mais a Cristo, até que Ele venha. Desde que Cristo ressuscitou dos mortos, Ele não apareceu a ninguém do mundo. Ele só se apresentou aos seus, somente aqueles que guardaram a sua palavra. Não apresentou para ninguém. É por isso que este mundo está dizendo: há 2000 anos atrás que Cristo diz que volta, cadê que Ele volta? Cadê que Ele vem? Onde está Ele? Isso foi fábula e imaginação dos homens. Vamos continuar nossa vida, vamos caminhar. Mas Ele apareceu para os seus. Por isso Ele diz: ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá. Não me verá mais. Mas vocês, porém, me vereis. Vocês vão voltar a me ver, porque eu vivo. Vocês viverão também. O resultado da vida que nós temos em Deus é porque exatamente Ele vive. Essa igreja só está de pé porque Ele vive. Essa igreja só permanece fazendo anos porque Ele vive. Não importa se muita gente já esteve aqui e hoje já não é mais dessa igreja.
Talvez você é um daqueles que é dos remanescentes que andaram como criancinha aqui na escola dominical, mas a tua vida e o teu coração é totalmente diferente. Mas hoje tu está aqui. Porque Ele vive, nós vivemos. E nessa noite eu convido você a poder contemplar, a abrir os teus olhos, o Santo Espírito, para ver a obra que Deus tem feito na tua vida. E a reconhecer que é necessário você olhar para o Cristo que morreu pelos teus pecados e clamar por sua misericórdia, para que Ele novamente devolva a alegria da tua salvação. Porque um dia Davi caminhou assim. Um dia Davi nasceu numa igreja. Um dia Davi caminhou com Deus. Um dia Davi se tornou rei. Foi exaltado, colocado em posições de autoridade, em posições de importância, era homenageado. E lá naquele estado, naquela posição, ele caiu. E ele caiu espiritualmente, o seu coração ficou doente. Pelos pecados que ele cometeu e pelos pecados que ele acobertou e se calou. E as Escrituras nos dizem que enquanto ele estava calado, ele acobertava o seu pecado, ele não declarava e não confessava, a sua carne apodrecia e a alegria da salvação se foi. Se foi. Talvez dentre nós tenha alguém que esteja aqui na igreja, está nem aí para isso. Não há alegria, não há vigor. Eu estou aqui, porque é meus amigos, porque é minha família, porque é isso. Já se foi a alegria. Então um dia Deus foi até esse homem. E o profeta abriu e revelou o que há no coração dele. O seu pecado e a sua transgressão. E aquilo que para muitos seria uma vergonha, uma destruição, para Davi foi a sua salvação. Como ele vai dizer, foi-me bom ter sido afligido pelo Senhor, porque hoje eu guardo os seus mandamentos. Porque enquanto eu calei, eu adoeci. Agora eu confesso meus pecados. E ele diz no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Que eu possa ter um coração verdadeiramente voluntário para te servir e dar-te aquilo que tu és digno de receber. Honra, louvor e glória. Porque Ele vive, irmão, nós vivemos. O Espírito está aqui. O Espírito está operando entre nós para te sustentar, para te fortalecer, para te animar, para te perseverar até que Ele venha. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.